Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Sheila. Eu vou falar sobre a minha experiência no acompanhamento de pessoas que estão morrendo, tá? E a gente vai falar hoje sobre um tema que é evitado, né? Uma vida inteira as pessoas param de falar. É sobre a morte. A morte é para a maioria das pessoas um tema tabu, né? Mas ela faz parte do meu trabalho voluntário como Hospizhelferin na enfermaria paliativa do hospital de minha cidade e em alguns asilos também da região. E eu desejo começar essa pequena reflexão, esse pequeno bate-papo, né, com uma frase de Eckhart Tolle, que é um médico. Ele diz assim, que a morte não é o contrário da vida. A morte não é o contrário da vida. A vida não tem contrário. O contrário da morte é o nascimento. A vida é imperecível. Então, quando a gente escuta isso, né, a gente sempre acha que a morte é um contrário, mas ela não é, não. Ela só é uma continuidade. E é muito interessante como as pessoas reagem quando eu falo do que eu faço no meu tempo livre, e de graça, voluntariamente. Quando falo sobre o acompanhamento de pessoas que se encontram no leito de morte, normalmente as pessoas se chocam, elas até trocam de assunto, elas mudam de assunto, né? E esse acompanhamento eu faço com pessoas que normalmente são sozinhas. Algumas foram abandonadas pela família, outras a família está presente, mas desesperada, e esse acompanhamento se estende também aos familiares. É um trabalho muito complexo e que exige muito equilíbrio e empatia para com a dor do outro. A gente tem que estar sempre ligado, sempre antenado, porque é um momento em que as pessoas estão muito, muito sensíveis. E se a gente não chega lá com muito amor, muito carinho, muita empatia, cada palavra tem que ser dita de uma forma amorosa, carinhosa. Esse contato, ele é um contato feito como se você estivesse pegando um ovo que não está cozido nas suas mãos e você tem que carregar ele em uma corrida. E o mais interessante é que todos nós vamos morrer um dia, né? É a única certeza que a gente tem na vida, que a gente vai morrer um dia. E é também muito bom saber que o processo de morrer começa no dia em que nascemos. Independente da crença, todos vamos morrer. Esse é um evento tão comum quanto o fato de nascer, crescer, ter filhos. Porém, tal assunto, né, a morte, causa espanto. E a morte passou a ser vista aqui no leste do mundo como uma desgraça. Mas, gente, morrer é um evento natural e, acima de tudo, necessário. Acreditem, morrer é tão importante quanto nascer. Mas a gente não pensa sobre isso. A gente tem que refletir que o planeta ele não conseguiria sustentar a vida se não houvesse morte. Vários cientistas já fizeram vários experimentos de laboratório como seria a vida sem a morte na Terra. E todos os experimentos terminaram em caos. Então, primeiro, a gente tem que parar e pensar que vai chegar um momento que é a nossa vez, tá? Vai chegar um momento em que... Ai, gente, pera, deixa eu ver como eu posso falar isso de uma forma que não seja chata. Muito frequentemente, as pessoas que se encontram na reta final da existência terrestre, elas entram em desespero. Muitas vezes pelo medo. Podemos dizer até que pelo pânico de morrer sozinhas e abandonada, porque a gente sempre morre só, né? Pode ter um monte de gente do nosso lado, mas o ato de desencarnar, ele é solitário.
do mesmo jeito que o ato de nascer também é solitário. Pois uma grande parcela das pessoas acredita que ali, naquele momento, acaba tudo. Outros nunca pararam para pensar sobre o assunto, o que é muito esquisito e muito me espanta, porque principalmente quando partimos da premissa, como já falei antes, que a morte é a única coisa certa em nossa existência, mas para muitas das pessoas a morte sempre acontece na casa dos outros, com o outro, na casa dele, e um dia com ele. Não é? A sensação que eu tenho é que no momento nós estamos vivendo como se achássemos que a vida aqui na Terra encarnasse fosse eterna. Não é? É como se essa vida eterna acontecesse aqui na carne, enquanto encarnado, sem dar nenhuma importância à realidade, que a vida verdadeira se encontra do outro lado, do que todos chamamos de vida. E o que chamamos de vida é frágil, é perecível, pode acabar a qualquer momento, em qualquer fase da existência. Ainda aqueles que acreditam que nada tem sentido e que tudo acaba com o fim da existência carnal. Estes desejam a morte o mais rápido possível, quando descobrem que tem uma doença incurável. E, infelizmente, há alguns meses atrás, a Alemanha legalizou a eutanásia. Não é simples o processo, mas está legalizado. São dentro de critérios bem rígidos, mas ele está legalizado, principalmente nas enfermarias paliativas dos hospitais. E por isso eu já dou até aqui uma notícia, eu estou até pensando já em parar com esse trabalho, porque isso para mim já vai deixar de fazer sentido na hora que elas começarem a utilizar onde eu fico, onde eu trabalho. Mas voltemos ao tema. Como podemos ver aqui na paliativa, a gente lida com os mais diferentes tipos de pessoas e situações terminais. E o mais interessante é que pode parecer até incongruente, mas todas as vezes que eu saio daquela paliativa, por mais difícil e emocional que tenha sido o contato com os pacientes e familiares, eu sempre saio de lá com uma nova lição aprendida. É como se eu conseguisse voltar para o meu eixo quando eu vivo aquilo. O grande objetivo do meu engajamento é contribuir para proporcionar aquelas pessoas em estado terminal uma morte, se bem que eu não gosto muito dessa palavra. Nós somos espíritos e sabemos que ela se aplica somente ao corpo físico, então vou repetir tudo, né? O grande objetivo do meu engajamento é contribuir para proporcionar àquela pessoa em estado terminal um desencarne digno e o mais sereno possível. É ajudar a pessoa a partir com mais confiança, menos medo. E faço isso falando para ela sobre a vida depois da vida, falando de Deus, da misericórdia divina e, na maioria das vezes, falando sobre a importância do perdão para a nossa paz de espírito. Naturalmente que eu só falo isso para todos aqueles que acreditam de alguma forma em Deus e na divindade. Para os que não acreditam, eu sempre encontro uma forma mais laica de falar sobre o tema. Eu sempre trago comigo a minha hospice bag, né? E uma das coisas que tem dentro da minha hospice bag é o livro Céu e Inferno de Kardec. Eu levo ele em 3 versões, em inglês, alemão e português. E ele não pode faltar, porque lá dentro, nas parte 2, ele descreve o que acontece no momento do desencarne. E isso eu faço uma leitura para aqueles que estão partindo, para que eles, mesmo que eles não tenham nunca antes ouvido falar a respeito, mas que eles possam ter nesses últimos momentos a possibilidade de se preparar um pouquinho para esse momento. Lá na estação paliativa é feito tudo para que o paciente terminal, além de ter uma morte digna, ele tenha uma qualidade de vida nesta última fase de sua existência. Claro que com essa autorização agora da eutanásia está mudando isso, infelizmente. Muitos pacientes estão recebendo sedação muito cedo. É o que eles chamam de
klinische Lösung. Bom, mas vamos deixar isso para lá. Vamos voltar ao que estava acontecendo até agora, né? Então, um grande número de pessoas, quando se ver confrontado com a realidade que é mortal e que está chegando a hora de partir, de retornar à pátria espiritual, entra em um processo de revolta, raiva e muito desespero. Pois é exatamente nesses momentos que elas percebem que o fim, né, está próximo e elas ainda têm muitas coisas que desejavam fazer. Muitas coisas que deixaram para mais tarde, muitas coisas que elas deixaram para depois. E estas são as pessoas mais difíceis de se ajudar, pois na maioria das vezes elas se sentem injustiçadas, entre outras emoções bem destrutivas. E a gente pode fazer pouco para ajudar nesses casos. Mas mesmo assim, eu sempre oro com elas, ou por elas. Deveria haver uma educação para a morte, mas o que acontece é exatamente ao contrário. Falamos sobre tudo, fazemos milhões de cursos, nos preparamos para viver, vamos para a escola e nos preparamos para ter uma vida profissional. Nos preparamos para nos casar, nos preparamos para ganhar dinheiro, preparamos o nosso corpo para seguir a moda do momento, a gente se prepara para a vida perene. Mas não nos preparamos para o momento em que o nosso corpo vai morrer ou alguém que amamos. Porque a morte nos causa tanto medo e angústia que é mais cômodo não entrar em contato com ela antes da hora. Ou seja, na hora da morte, na hora que o tema é morte, a maioria das pessoas saem de fininho, com desculpas mis, pois vivemos em uma sociedade que faz uma apologia à vida e a tudo que é passageiro e fugaz, para nossa tristeza, né? A gente vê sempre nas propagandas, nas novelas, no filme, né? Mas, com outras palavras, no contexto social que nos encontramos inseridos, somos levados a não pensar na morte. E passamos uma existência vivendo como se ela não existisse até o dia que ela, de alguma forma, bate à nossa porta. E aí a gente toma aquele choque. Porque enquanto ela está na casa do vizinho, não nos interessa, a gente nem vê. Tanto é que hoje com a Covid, um excelente exemplo, muita gente fala, eu vou dar exemplo, né, de coisas que eu já ouvi de alguns brasileiros, que dizem assim, mas não morreu nem 1% da população brasileira, então não é tão trágico. Mas, gente, morreram mais de 500 mil pessoas. Quando a gente imagina isso, 500 mil pessoas, tem no mínimo 2 chorando por ela, então tem mais de 1 milhão de pessoas chorando, com dor no peito. Mas está batendo na porta do outro, então não me interessa, não é aqui em casa, tá tudo certo, não é? Mas peguemos como exemplos uma quantidade enorme de pais que obrigam os filhos a irem à escola, a irem fazer esportes, a tocarem algum tipo de instrumento, entre outras coisas. Mas eles não levam esses filhos para uma evangelização, seja qual for a religião. E o pior, são muitos poucos pais que permitem um filho em um velório, quiçá um enterro, com a desculpa de que a criança não vai entender. E olha só o nó que eles dão na cabeça dessa criança. De repente sumiu meu avô, de repente sumiu meu pai. E aí se inventa 1000 histórias para justificar para esta criança a falta do ente querido, não é? Mas bem longe da realidade. Mas por que se faz isso? Porque eles são mais? Não. É porque eles mesmos não aprenderam a lidar corretamente com o tema da morte. Eles mesmos se sentem perdidos e impotentes perante o fato de que um ente querido está partindo ou partiu. Quando a gente pensa nisso, toda criança tem que saber, ela tem que ter contato, porque faz parte da vida. Claro que você não vai falar de uma forma grosseira, mas existem formas que você pode falar e a criança vai entender. Mas isso tudo acontece porque as exigências do sucesso provocam enormes desgastes.
levando as pessoas a se sentirem obrigadas a atingir objetivos idealizados e a ter que ultrapassar a todo custo suas limitações, indo além do que podem. Consequentemente, isto gera uma supervalorização da vida, de tal maneira que surge a ilusão da beleza eterna e da jovialidade, próprios da sociedade atual. Por isso que quando recebemos um diagnóstico que nos informa que o momento da partida está próximo, ou alguém que amamos, ou ainda quando ela bate a porta sem avisar através de um acidente, nós entramos em desespero, entramos em pânico, pois para nós parece que aconteceu de repente. E nos sentimos cair em um poço sem fundo, nos sentimos abandonados, perdidos, sozinhos e sem direção. E é nesta hora que eu entro. É nesta hora que eu entro com consolo, procurando levar a pessoa a entender, procurando a prepará-lo para a hora do desencarne. Mas este momento ele é muito natural. E todos nós passaremos por ele, mais cedo ou mais tarde. Ou melhor dizendo, né? Nós que somos espíritas sabemos disso. Todos nós já passamos por ele inúmeras vezes e ainda vamos passar mais algumas. Quantas? Eu não tenho nenhuma ideia. Como eu costumo dizer, nós estamos vivendo em uma fila, esperando a nossa vez de partir. A diferença consiste em se esperamos de forma consciente nessa fila, fazendo o melhor, para quando chegar a nossa vez possamos ir com tranquilidade e em paz, ou não nos preparamos e perdemos o equilíbrio completamente. É por isso que na literatura espírita está descrito como a maioria dos espíritos entram em estado de perturbação, de desequilíbrio quando desencarnam, porque não estão preparados. Porque tem outros exemplos, como na literatura de André Luiz, em que quando a pessoa tem a mente lúcida, ela consegue sair lucidamente, às vezes até ela mesma se desprender. Mas esses são os casos raros. A maioria de nós não acontece assim. E os que ficam perdem também completamente o equilíbrio. Porque a preparação para morrer, gente, é fundamental. Para que quando a nossa vez chegar, não sejamos pegos de surpresa. E além do mais, é também um pré-requisito importante para desenvolver compreensão e empatia por pessoas gravemente doentes ou os familiares das mesmas. Nós nos deparamos, às vezes, com situações que deixam o nosso coração sangrando. Pessoas que se agarram assim, se abraçam a gente. Falta quebrar os nossos braços, pedindo por tudo 1 minuto a mais. Pedindo por tudo, não me deixa morrer. Nós não podemos fazer mais nada por elas. O corpo já não responde mais a nenhum tratamento. Tivemos uma vez uma paciente que ela levou 40 dias. E nesses 40 dias ela nem bebia, nem comia. Ela ficou como uma boneca esquelética em cima daquela cama. Era literalmente somente couro e osso. E nós não podíamos nem tocar nela, porque ela gritava de dor, mesmo sedada. Foi uma dos acompanhamentos que mais me impressionou durante os últimos anos. Como aquela senhora lutou para não ir. Então, quando partindo desses exemplos, devemos deixar de ver a morte como um tabu, que deve se evitar a todo custo. Gente, a morte faz parte da vida. Tudo morre no universo em que estamos inseridos. As plantas, os animais, os seres humanos, os planetas, as estrelas, até o próprio universo. A única coisa que acreditamos ser eterna é Deus e o nosso espírito. Todo o resto é perecível. Então é necessário também analisar a morte enquanto direito de morrer, bem como a sua beleza e seu potencial singularizador numa sociedade de massa. Quando eu falo em direito de morrer, eu não estou falando em eutanásia. Eu estou falando
naquele senhorzinho, naquela senhorinha, como eu tive um caso há poucos dias atrás, de um casal, ele com 96 anos, já moribundo, ela com 92, e ela cuidou dele em casa. Foi assim um momento muito lindo, porque ela se recusou até a ter. Aí eu emociono, porque foi um momento muito, muito bonito. Ela se recusou até a ter o Pfleger que viesse. Ela disse: não, eu vou cuidar dele até o último momento. E aquela senhorinha magrinha, velhinha, que mal conseguia ficar em pé, estava ali cuidando amorosamente daquele moço moribundo, curioso, que já não se movia direito, mas o amor com que aquela senhora estava cuidando daquele homem, e ela pedindo para os médicos o direito de deixar ele ir sem entubar, sem medicamento, sem grandes coisas. E ela foi até o último minuto com o amor da vida dela. Foi uma das imagens que também me impressionou profundamente, que até hoje eu emociono quando eu lembro daqueles momentos que Deus me agraciou de estar do lado daquela senhora na sala da casa dela com aquele moço naquela cama. Foi uma bênção, os momentos em que oramos juntos, porque ele acreditava muito. Então oramos bastante, um momento em que demos passes. Foi um dos momentos mais belos que passei. Mas o que mais existe, infelizmente, são pessoas que tentam se esconder e se enganar no meio da multidão, achando assim que podem se esconder na própria finitude. Pois pensar sobre a morte causa confrontos e traz conflitos à tona, conflitos estes que preferimos ignorar e fazer de conta que eles não existem. Muitos daqueles que se encontram no leito de morte desejam muito poderem receber mais um tempo de vida para poderem se reconciliar com os amigos. É o que eles mais pedem, com os filhos, com algum outro parente, que na maioria das vezes, por razões tão bobas, brigaram e há muitos anos passam sem se falar. Quantos pedidos nós recebemos no leito de morte e encontremos a pessoa para que ele possa pedir ou dar perdão. Mas infelizmente, na maioria das vezes em que isso me foi pedido, não foi possível atender, já era tarde. O tempo de reconciliação já havia ficado para trás. E neste sentido, eu tenho um exemplo de um pai que fazia 15 anos que não via as duas filhas. 15 anos. Ele separou da mãe e as filhas nunca o perdoaram por isso. Quando ele estava lá no leito de morte, ele me deu um telefone e pediu para me falar com elas, porque ele já não conseguia mais se articular direito. Eu até consegui, uma das filhas até veio, mas a outra não conseguiu. A emoção desse pai quando ele viu essa filha foi algo assim incrível. O abraço que essa filha deu para ele naquele leito de morte. E ele ainda tentou esperar a segunda, mas a segunda não veio. Então são momentos assim que a gente vive na paliativa. Eu choro, eu emociono, mas eles são lindos porque pelo menos essa vez a gente conseguiu que uma pessoa fosse feita a reconciliação. Então, como ajudante de hospício, uma de nossas funções é realizarmos os últimos desejos dos pacientes terminais. E durante os anos em que faço, não encontrei ninguém, mas ninguém, que me pedisse algo material. A maior parte dos pedidos são para que a gente dê recados para aqueles que se perderam no caminho. Um filho, um irmão, uma mãe. Às vezes até pessoas distintas. Eu só tive um caso que me pediu para escrever um testamento. Mas mesmo assim a gente não conseguiu escrever até o final. Então, nesses momentos é que eu entro em cena, eu oro pelo moribundo, pelo futuro defunto. Quando eu tento
dar a eles o suporte, a orientação e o alento, principalmente quando a gente tenta encontrar a pessoa que eles desejam pedir perdão e a pessoa diz: não me interessa, eu não quero saber, né? Que ele morra. Como dizer isso para alguém que está indo? Então, nessa hora, eu sempre peço muita iluminação a Deus para que eu possa falar e a pessoa possa compreender. Em verdade, o meu trabalho começa quando o moribundo ainda está em vida. É uma pena que a família só entre em contato conosco quando a pessoa já se encontra em um estado bem adiantado, bem próximo do desencarne. E talvez também por isto é que muitos deles se sentem livres para se abrirem e falarem sobre temas que muitas vezes trouxeram enterrados dentro de si uma vida inteira. Eles falam coisas e contam situações que normalmente jamais diriam a ninguém, muito menos a uma estranha, que neste momento sou eu. Então você escuta histórias que pessoas guardaram por 20, 30 anos no peito, mas elas precisam colocar para fora antes de partirem. E tem cada história que, quando eu lembro, meu coração sangra junto com eles. Então eu posso dizer que acompanho as pessoas nos seus últimos dias ou horas antes do desencarne. Frequentemente podemos sentir a presença da espiritualidade amiga. É muito lindo. Que veio fazer o desligamento do perispírito. E somos por eles intuídos como devemos agir. É um trabalho que, como digo, que me põe os pés no chão. Eu vivencio momentos indescritíveis com estas pessoas. Recebo lições valiosíssimas. Teve um outro caso de uma senhorinha de 96 anos. O marido de 98, ele estava moribundo. E ela me pediu para me entrar com ela no quarto, porque ela não tinha coragem de entrar sozinha. E ver aquela senhora acariciar aquele rosto daquele moribundo, ver todo o carinho e o amor neste momento ímpar de despedida, é um presente preciosíssimo. Eu estava vendo um velhinho moribundo. Ela com certeza estava vendo o amor da vida dela, aquele que um dia forte e juvenil a pegou nos braços e juntos compartilharam 64 anos de vidas. Segurar aquela mão trêmula daquela senhora e juntas orarmos, entregando o amor da vida dela ao Pai Celestial, ajudá-la neste momento de entrega e devolução, eu não encontro nem palavras para descrever este momento sublime e tão íntimo que eu pude compartilhar com aquela senhora. Desculpa, gente, quando eu emociono, é que são para mim lembranças muito fortes. Então, sentar ao lado de um moribundo que não tem ninguém, estar ao lado dele e pedir ao Pai para que a espiritualidade amiga venha estar com ele, dá um passe preparatório para ajudar a espiritualidade na desvinculação dos laços, é um trabalho que exige muito amor. Muitas vezes eu massageio os pés dessas pessoas, porque o desencarne sempre começa pelos pés e pelas mãos. Então, uma das formas de saber se já está chegando a hora é tocar os pés das pessoas. E eu sempre que faço uma massagem, eu pego um óleo, massageio aqueles pés que carregaram aquelas pessoas tanto tempo. E muitas delas, pelo fato de já serem velhas ou doentes, faz muito tempo que ninguém tocou elas sem nojo, sem ser um enfermeiro, sem luva. Então, quando eu faço essa massagem, eu dou para elas, nesse momento de pavor e de medo, a certeza de que elas são especiais, que elas são filhos amadas, que elas são filhos de Deus, que elas são filhas e filhos amados do Deus da vida, do Deus do amor, do Deus da paz. E que é igual como elas tenham levado a vida. Há sempre uma esperança, pois Deus é o amor na sua forma mais pura.
em uma forma que não temos nem capacidade de compreender. E mesmo diante de situações em que nós ainda não nos encontramos em condição nem de pensar a respeito, Deus, na sua infinita bondade, nos carrega nos colo, nos colocando e nos acolhendo, sem fazer perguntas, sem fazer cobranças. Então eu tento passar esta mensagem para as pessoas moribundas, porque eu acho que é muito importante. Como eu já falei anteriormente, ou no começo da palestra, eu tenho na minha sacola, que eu chamo da minha sacola do céu, a minha hospice bag. Ela se encontra sempre no porta-mala do meu carro. E lá dentro se encontra o que eu chamo dos meus instrumentos de trabalho. O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno, a Bíblia, o Alcorão. E esses 4 livros eu sempre tenho nas 3 línguas que eu domino, que é o alemão, o inglês e o português. Quando é alguém alemão, eu leio para eles em alemão. Quando é um estrangeiro que sabe falar inglês, eu leio para ele em inglês. E quando é alguém que já está sedado, já está não está mais consciente, eu leio em português, porque aí eu consigo ler mais com o coração. Muitas vezes eu sento-me simplesmente ao lado deles, principalmente daqueles que já estão em estado avançado, e leio em voz alta a parte 2 do livro Céu e Inferno. Porque, como eu já citei anteriormente, é um excelente calmante, pois ela fala do processo do desencarne. Isso ajuda muito a diminuir o medo, o pavor que a maioria de nós sentimos na hora do desenlace. Dentro da minha experiência, os que mais têm medo são os que não acreditam na vida depois da morte, pois acham que tudo acaba ali. E aí o desespero toma conta. Quantas vezes não senti mãos frágeis agarrando as minhas, pedindo para ajudá-las, pedindo para impedir que a morte chegue ou para segurá-las, pois estão caindo. Mas os seus corpos se encontram imóveis sobre a cama. São momentos que não tenho nem palavras para exprimir ou descrever o ocorrido. Somente vivenciamos, poderemos compreender. Oro muito com aqueles que acompanham na hora da morte. Oro com aqueles quando já não conseguem mais se expressarem. Oro por eles e quando vão, oro ainda mais, para que possam ver e aceitar a ajuda da espiritualidade amiga. Naturalmente, há aqueles que não acreditam em Deus ou em uma vida depois da morte, mas com este segura suas mãos, dou passes para acalmar e relaxar. Ou simplesmente sento-me ao lado deles e fico em silêncio, orando e fazendo a vigília, dando para eles a certeza de que não estão sozinhos. E acreditem, eles se sentem mais confortados, pois um dos maiores desesperos é se sentirem sós, porque ninguém fala com eles sobre o que está acontecendo. As pessoas não se sentem à vontade de estar ao lado de um moribundo. Fazem comentários do tipo... Comentários bem bobos, do tipo assim, fica tranquilo, você logo, logo vai ficar bem e sair do hospital. Ou, nossa, como você está com a cara boa hoje. Ou falam para aqueles que não conseguem mais falar ou se expressar. Fale comigo, diga o que está sentindo. Agora imaginem o desespero dessa pessoa, elas não podem mais responder. O corpo já não mais permite a articulação da voz. Mas as pessoas continuam fazendo essas perguntas, às vezes até gritam. Muitas pessoas se sentem sozinhas e abandonadas depois de receberem o diagnóstico de que não há mais nada a se fazer. Isso acontece porque aqueles que elas amam se comportam como se tudo fosse ficar bem. As pessoas não têm coragem de falar sobre a morte com o ser amado, e isso as fazem sentir-se infinitamente solitárias. Mas os doentes, os moribundos, eles sabem que a hora é chegada ou está chegando, e acreditem, quanto mais próximo do momento do desencarno, mais serenos e tranquilos eles ficam. Aí sabemos que já não vai demorar. Então, gente, quando alguém tiver um problema, na família, conhecidos, sentem, conversem com eles sobre o tema.
Aproveitem para sentar e ter uma conversa séria, uma conversa. Gente, vocês vão viver momentos incríveis com essa pessoa, se vocês se permitirem aceitarem que está chegando a hora. Sabe quantas vezes eu sentei ao lado de camas de pessoas que não faltavam muito tempo e que a gente conversou? Meu Deus, que conversas gostosas. Às vezes a gente sorri também, é permitido sorrir lá, tá? Mas sejamos sinceros com essa pessoa, não tentemos enganar. Porque todos os que acompanhei, todos sabem que está chegando a hora, mas os parentes faziam de conta que estava tudo bem. Isso é um grande equívoco, pois com este comportamento só se abandona pessoas com seus medos e pânicos, só as relegamos ao desespero irracional e solitário. Mas quando sentamos e aceitamos e conversamos com ela de coração aberto sobre o tema, vocês vão ter a chance de viver, de criar memórias inesquecíveis e inigualáveis para o futuro. O que eu tenho presenciado, que ajuda muito, tanto aquele que está indo como os que ficam, estas conversas francas e sem rodeios. É falarem sobre o que está acontecendo de forma clara e objetiva. É pedir perdão se houver algo a perdoar. É lembrar dos momentos que foram vividos juntos. É chorar junto, é orar junto, é ouvir o que o enfermo tem a falar, é fazer aquilo que ele gostava na medida do possível. É se despedir, é se abraçar enquanto o Espírito está habitando este corpo. É estar junto enquanto ainda é possível. Como são lindos os abraços que eu vejo, os últimos abraços. Gente, eles são rodeados de uma emoção que eu não tenho como descrever para vocês quando você vê aquela netinha segurando assim a mão da avó, abraçada com ela, deitar naquele leito de morte e abraçar essa vozinha e dizer: vó, eu te amo. E a vovó desencarnar na mão, no colo dela. É tão lindo esses momentos que vocês não têm noção. Essa netinha vai ficar mais equilibrada depois que a avó vai. E a avó vai mais serena. É sobre tudo isso e muito mais o trabalho que eu faço com essas pessoas. Mas o mundo ocidental em que vivemos elevou a compreensão da morte a um tabu, né? Que deve ser afastado, como já disse, das crianças, de todo mundo, né? Tudo tem que ser levado para longe das conversas. Então, tudo aquilo que é traço, tudo aquilo que antecede a morte, como a enfermidade, a velhice, tudo é afastado. Então, o medo diante da própria finitude se transforma em pânico. As pessoas entram em parafuso, literalmente. Por isso, os rituais de morte fazem parte das sociedades. Através deles, nós conseguimos digerir o impacto realizado pela não existência de alguém. Nós nos tornamos mais humanos quando percebemos que vamos morrer. Essa consciência finita da morte repercute na vida. Nós vivemos para morrer. É a única certeza que nós temos aqui. Então, a possibilidade de morrer deve estar sempre presente em nosso cotidiano. Não a possibilidade, mas a certeza que vamos morrer. Uma vez que a morte, queiramos ou não, vem ao nosso encontro e nós vamos ao encontro dela. Toda vida em pessoalidade não irá retirar essa condição. Não falar da morte não nos faz imortal, não nos deixa menos atingidos por ela. Uma reflexão sobre a morte realiza uma pausa na nossa trajetória. Assim passamos a ver a morte como uma necessidade existencial. Esse conhecimento nos capacita para irmos e fazermos coisas além do que somos. Um dos grandes medos da morte é porque não sabemos o que vamos encontrar depois delas, pois para a grande maioria ninguém voltou até agora para contar. Mas para nós espíritas eles contaram. Mas até mesmo para muitos espíritas fica a pergunta:
Será verdade aquilo que lemos nos livros espíritas ou são somente historinhas para nos distrair? Acho que muitos de nós, apesar de tanto estudarmos, carregamos lá no fundo aquele ponto de interrogação. Será que é verdade mesmo? Há realmente uma vida depois da morte? Ou eu estou somente me iludindo para poder suportar melhor as adversidades da vida? Estas perguntas acompanham muitos, mas temos medo de pronunciá-las, preferimos calar e levá-las ao túmulo. Para mim, e é o que tento passar para as pessoas que acompanham no processo da morte e para os seus familiares e amigos, é que a morte não é o fim, mas a continuação da vida em uma nova realidade, o renascer para a espiritualidade. Que a morte consiste na passagem de uma dimensão vibratória mais densa para outra mais sutil. Isto é o término de uma etapa da jornada evolutiva. É o término da vida material neste momento, mas é o despertar para a verdadeira vida, que é a espiritual. A morte é somente uma experiência de desvestir uma para assumir outra indumentária. Entretanto, prosseguindo na vida, o que é uma grande certeza. Quando a vida material se extingue, os elos que unem o corpo espiritual, o perispírito, ao corpo físico se desvencilham, libertando o espírito, juntamente com seus perispírito, para a realidade espiritual, como uma borboleta que acabou de sair do casulo. Há naturalmente aqueles que são rebeldes e que lutam contra o desencarne, contra o desenlace, mas tento conscientizá-los que esta é uma luta inútil. Quando a hora chega, ela chega. Eu acompanhei uma senhora que ela era muito rica, né, muito bem cuidada. Segundo o seu dossiê, ela já tinha mais de 70 anos, mas o seu corpo era de uma mulher de 40, devido às plásticas, tanto no rosto quanto em outras partes do corpo. O desencarne para ela foi um processo muito, mas muito doloroso, pois ela, além da beleza, estava perdendo a vida. Gente, o medo e o pavor da morte era tanto e tão grande que ela se recusava a dormir e terminou morrendo de olhos abertos, ressecados, duros, porque ela não os fechava, porque ela tinha medo que fosse a última vez. Mas como falei antes, esta luta ninguém ganha. Tento em todos os momentos deixar claro que há uma vida depois da morte, como já falei antes, que o que está acontecendo é somente o nascer do espírito. Mas para os que não creem, sento-me ao lado deles, escuto os seus medos, as suas necessidades e anseios, e falamos de como foi lindo ou não a existência deles. Procuro fazer o acolhimento deste ser com amor, sem julgamentos, sem cobranças. Faço-me presente, mostro-lhe que ele é especial e que o tempo que ele passou aqui foi útil. E quando eles já não reagem mais, seguro-lhes a mão e oro em silêncio ao Pai, para que possa acolhê-los em todas as necessidades, principalmente naquelas que eles nem sabem que têm. Uma parte fundamental de meu trabalho é fazer o acolhimento dos familiares e amigos do moribundo. É prepará-los para o processo de luto que eles logo viverão. É muito interessante observar como cada um reage de uma forma. Acho que até hoje não tive duas pessoas que reagiram igual. Mas o que eu percebi é que o alemão está mais preparado que os brasileiros para este momento. Eles o vivem de uma forma que nem sei a palavra correta, mas podemos falar que eles vivem este momento de uma forma mais fatalista, mais serena. Eles aceitam melhor a situação e eles procuram fazer o melhor que podem, sem escândalos, sem grandes desespero, mas também com muita dor. Tenho certeza que a dor deles não é menor do que a nossa.
mas ele é mais contido, mais disciplinado. É como se, de alguma forma, eles estivessem mais preparados para este momento. Eu estou sempre, todas as vezes que eu vou para lá, eu vou sempre munida de tempo, com o coração cheio de amor para fazer o acolhimento e muita empatia, para ouvir quando for necessário, falar-se propício e calar, se for o que fará bem. Acredita-me, para mim, que sou alguém que fala pelos cotovelos, todo mundo que tem contato comigo fora da paliativa sabe disso, eu falo demais. Foi muito difícil aprender a calar e a ouvir, sem interromper, quando eles começam a fazer aquilo que chamo de catarse final. E sem contar causos, né? Porque isso é uma coisa que a gente faz muito, né? Um começa a falar, o outro já começa a contar um caos. Mas eu tive um caos assim. Simplesmente ouvir, sem contar os causos que eu conheço, simplesmente ouvir, atentamente, dando ao outro todo o tempo que ele necessita, porque muitas vezes ele já não consegue mais se articular de uma forma clara. Então eu dou para ele todo o tempo que ele necessita, para pôr para fora aquilo que o angustia e atormenta, ou simplesmente ouvir as lembranças que ele irá carregar a partir daquele momento dentro do peito. Muitas vezes são histórias lindas, de como foi o casamento, como será lindo o reencontro com o marido que foi antes ou com a esposa que foi antes. Ouvir sem pressionar o outro para que ele se abra. Simplesmente estar lá, para suprir as necessidades do outro, estar 100% lá. E, se necessário, falar. É fazer o que Chico fazia, dar aquele abraço cheio de carinho e amor, e o resto a espiritualidade trabalha. Obrigada.